Olá pessoal, hoje falaremos um pouquinho sobre como configurar os eixos dos nossos gráficos. E para iniciar esse estudo, primeiramente essa orientação, primeiramente vamos traçar uma função neste gráfico. Para isso clicamos no botão de inserir funções, ok? Vamos deixar selecionada a função tipo padrão. E nesse momento vamos traçar uma função, por exemplo, uma função trigonométrica, uma função periódica, do tipo 2 vezes seno de x. Apenas lembrando que seno nós devemos escrever S-I-N em inglês, tá bom? Seno. Não deixaremos pré-estabelecido uma variação do argumento, assim como não iremos também selecionar os marcadores de extremos. O texto da legenda deixaremos por padrão a própria equação, a própria função, tá? Então não colocaremos nenhum texto de legenda. Além disso, as propriedades do gráfico deixaremos como está selecionado deixaremos como está com padrão aqui nessa função, nessa janela de inserir função, ok? Vamos selecionar ok. E aqui a gente tem então nossa função seno de 2 vezes seno de x. Lembrando só que a função seno é uma função que varia de 1 a menos 1, tá? Só que como nós temos a lei da função, que é 2 vezes seno de x, então esse 2 aqui vai fazer com que os extremos da função agora variem de 2 a menos 2, ok? De menos 2 aqui a 2 aqui, de máximo a mínimo. Bem, como que nós então configuramos os eixos, tá? O eixo x, o eixo y. Então, primeiramente nós teremos que clicar aqui nessa opção eixos, damos 2 cliques. Bem, aparecerá essa janela. Bem, essa janela ela permite que a gente selecione, por exemplo, os valores máximos e mínimos que serão exibidos no eixo x. Além disso, para configurar o rótulo seria a identificação do eixo, tá? Nesse caso aqui é eixo x e eixo y aqui, tá bom? Então, o rótulo do eixo x, poderíamos escolher qualquer coisa. Se fosse, por exemplo, uma medida de tempo, tá? Então, poderíamos escrever da seguinte maneira. Tempo, colocamos uma vírgula. Normalmente, depois da descrição do eixo, nós colocamos a letra que identifica essa variável nas equações matemáticas. Só lembrando que tempo ele pode ser identificado pela letra T minúsculo ou o T maiúsculo, que normalmente é utilizada para identificar o período, tá? Então, nesse caso, vamos colocar T minúsculo, tá bom? E entre parênteses, devemos colocar a unidade de medida, segundo, hora, minutos, dias, meses, anos, tá? Vamos colocar segundo. E vamos fechar o parênteses, ok? Outra opção interessante que a gente tem nessa opção de editar os eixos é colocar as unidades de marca. Então, as unidades de marca são os separadores que nós temos para o eixo. Então, o eixo X, veja que ele está na opção automarcas. Automarcas, então, à medida que a gente der o zoom, ou tirar o zoom, essas marcações aqui, o espaçamento, né, 0, 1, 2, 3, 4, irão se alterar automaticamente, tá bom? Agora, a gente tem a opção de deixar isso sem uma automarca. Desmarcando essa opção, a gente seleciona qual a unidade de marca que nós queremos deixar, ok? Outra opção que a gente tem é deixar o eixo sem as marcas, tá? Se a gente desmarcar isso daqui, simplesmente o eixo não terá esta numeração. Nenhuma numeração, na verdade. Outra opção que a gente tem é colocar a grade, tá? E nesse caso, ele coloca aqui autograde, né? Autograde significa que à medida que você tem a automarca, ele também se ajeita na autograde, tá? Só que aqui um detalhe é que nesse momento a gente não tem as marcações de grade, tá? A gente tem que selecionar essa opção aqui, ó, mostrar grade. Aí vocês vão ver o que irá acontecer. Outra opção que a gente tem é deixar o eixo na escala logarítmica.
Então, caso a gente queira deixar o eixo logarítmico, ou né, a variável, o gráfico fosse melhor visto quando um dos eixos, ou quando este eixo estiver na escala logarítmica, podemos colocar essa opção, tá bom? Que nesse momento não é o caso. Um detalhe, só deixa eu explicar. Mostrar marcas é a representação desses traços, tá bom? Desses tracinhos que aqui estão em azuis, tá bom? Agora, se a gente quiser tirar o número do eixo, nós devemos selecionar aqui mostrar números, tá? Ou mostrar números, deixaremos a exibição numérica e quando a gente desmarca essa checkbox, nós então também omitimos os números, ok? Vamos deixar aqui os números. Outra opção que a gente tem nesse de configuração dos eixos é a possibilidade de mostrar o eixo em múltiplos de π. Essa opção ela é útil principalmente quando trabalhamos em funções trigonométricas, tipo seno, cosseno. Como a gente está trabalhando numa função que é a função seno, vamos deixar essa opção mostrar como múltiplo de π e para a gente poder entender, tá? A gente poder visualizar o que acontece, ok? Então acho que temos uma boa configuração já para o eixo y, o eixo x, perdão. Agora vamos fazer uma configuração para o eixo y. Tá bom? Vamos supor que o rótulo do eixo y seja, por exemplo, a posição de um corpo, a posição de um objeto que oscila segundo essa função seno, em função do tempo, tá bom? Então seria um gráfico de posição pelo tempo. E a gente pode perceber que esse corpo que oscila segundo essa função, ele oscila segundo uma função periódica, tá bom? Com as posições se repetindo ao longo do tempo. Então, posição, vírgula, colocamos a variável que identifica a posição de um corpo, pode ser x, s, y, tá bom? Vamos supor que a posição seja uma oscilação vertical, então utilizamos normalmente o eixo y para fazer referência às posições verticais, eixo y ou eixo z, né? Dependendo se o movimento tem mais de, se é um movimento tridimensional, tá? Podemos também ter as posições em x, y e z. Ok. Entre parênteses, vamos colocar a unidade e vamos supor que a unidade da posição que a gente tem para cá seja o centímetro, tá? Pode ser metro, milímetro, polegada, uma unidade aí de comprimento, tá bom? Novamente temos a possibilidade de configuração de máximos e mínimos para o eixo. Uma outra opção que a gente tem é as unidades de marca. Você pode perceber que aqui, ó, como já tem mostrado o próprio software, a unidade de marca ela está indo de 2 em 2, mas ele ainda tá com a opção automarcas. Isso quer dizer que se a gente alterar o zoom desse gráfico, esses valores das marcações aqui também alterarão, ok? Então aqui a gente está com a opção de mostrar as marcas. Aqui a gente pode também fazer a marcação da grade. Nesse caso deixa como autograde, caso as marcas estejam selecionadas em automarcas, tá? Que à medida que ele altera as marcações, ele também vai alterar as posições das grades. O próximo passo é mostrar números e nesse caso, como o eixo de posição, ele para a gente não faz muito sentido deixar ele em função de múltiplo de π, tá bom? Uma vez que para uma função do tipo seno, o argumento dessa função que tem que estar em função de π, ok? Então vamos dar um ok. A gente então tem uma prévia, deixa eu tirar o zoom aqui, uma prévia do nosso gráfico, tá? Então verifique essas linhas pontilhadas que estão aqui, né? Essas aqui são as grades, tá bom? Aqui você pode perceber que no eixo de tempo, né? Que seria o eixo correspondente ao eixo X, veja que você tem exatamente as marcações, as marcas, né? As automarcas em função de π, tá? Veja que aqui é 0, π, aqui é π sobre 2, então veja, π sobre 2, seno de π sobre 2, né? Lembrando que π sobre 2 corresponde a 90 graus, seno de π sobre 2 é igual a 1. 1 vezes 2, tá? Deixa eu só trazer aqui só a legenda, ó, deixar ela aqui pertinho só para a gente entender, ó, tá? Vou fazer o zoom aqui. Ó, então seria assim, ó, seno de
π sobre 2, tá? Seno de π sobre 2 vale 1. 1 vezes 2, 2, tá? Que corresponde à função aqui. O valor da função, f de x. Outra coisa que a gente tem é seno de π. Seno de π vale 0, tá? Vezes 2, 0. Seno de 3π sobre 2. Lembrando, 3π sobre 2 corresponde, aqui é 180 graus, tá? 3π sobre 2 corresponde a 270 graus. Seno de 270 graus ou de 3π sobre 2 é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá exatamente menos 2. Seno de 2π, 2π, né? Seno de 2π é correspondente ao seno de 360 graus, que vale 0 vezes 2, 0. Tá bom? Aí, desculpa, 0. Ok? E assim funciona a função periódica. Outra opção que nós temos é o seguinte, ainda falando sobre a configuração dos eixos, muitas vezes nós precisamos, depois de configurado o nosso gráfico, colocar isso em algum software para análise gráfica. Então, nós faremos o seguinte, antes de fazer isto, vale ressaltar que, por padrão, o tamanho das fontes aqui são fontes, o tamanho delas é um tamanho muito pequeno para quando você coloca isso no Word, por exemplo, e depois tenta imprimir um relatório ou um TCC, algum trabalho acadêmico. Então, é interessante nós aumentarmos as fontes, tá bom? Tanto do rótulo, quanto dos números dos eixos, quanto da legenda. Bem, para isso, para aumentar e configurar isso, nós voltaremos aqui na opção eixos, podemos dar dois cliques, botão esquerdo. Nós podemos vir aqui agora em configurações, tá bom? Configurações. Em fonte, nós temos que vir aqui, aqui só um detalhe, que são as colorações, tá bom? Então a gente tem cor do fundo, que aqui está branco, que por padrão é o melhor, tá? Por causa de impressões. Cor dos eixos e cor da grade, tá? O eixo, ele tá em azul. Normalmente, por causa das impressões, nós acabamos deixando ele preto, tá? E a cor da grade, também devido às impressões, podemos deixar ele num cinza um pouco mais escuro. Só que aqui, logicamente, é só uma questão pessoal de configuração, tá bom? Você pode escolher aquilo que melhor te agrada. Outra coisa que a gente tem é fonte do rótulo, lembrando que o rótulo é a descrição do eixo, fonte dos números e fonte da legenda. Quando a gente clica aqui, ó, fonte do rótulo, vai abrir as opções de configuração dessa fonte, tá? Do rótulo. Um valor que nós temos que é adequado para um tamanho, usando logicamente a fonte Times, tá? New Roman, é o tamanho entre 16 e 18, que são os tamanhos que ficam melhores, né, por experiência nas impressões, tá bom? Vamos colocar a opção tamanho 16 para o rótulo, também o mesmo tamanho 16 para os números e o mesmo tamanho 16 para a legenda, ok? Logicamente depois você vai escolher conforme a sua necessidade, tá bom? Ok? Feito isso, damos um OK, tá? Deixa eu tirar o zoom aqui, olha lá, joia? Perceba que os números agora aumentaram, ficaram visualmente mais adequados, tá bom? Lembrando que nós podemos também depois dar um zoom com o mouse, tá bom? Com o scroll do mouse. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui, deixar isso aqui um pouquinho mais. Opa. Aí, vamos lá. Ficou um gráfico legal. Joia? Veja que aqui, como eu dei o zoom com o mouse e a gente está na opção automarcas, você pode verificar que aqui, veja que ele fez divisões ainda menores entre, por exemplo, 0 e π, tá bom? Então veja que entre 0 e π, ele ainda fez um conjunto de divisões aqui, ó. Joia? Então tá bom. Agora, como que nós pegamos esse gráfico, né? Utilizamos esse gráfico para colocá-lo, por exemplo, dentro de um software de
como Word, um software de texto ou um PowerPoint, uma apresentação. Feito a configuração, a forma que nós gostaríamos que esse gráfico fosse exibido, configurado os rótulos, as fontes e assim vai, nós devemos vir aqui, ó, em editar, copiar imagem, ok? Nós podemos então abrir, por exemplo, o Word, abrirei aqui um documento em branco, tá bom? Então, nós viremos aqui e vamos simplesmente colar. Um detalhe importante, esse gráfico, ele virá no Word na forma, tá? Ele virá no Word na forma de imagem, ok? Deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom no próprio Word, tá bom? Olha lá. Então, esse gráfico agora ficou no Word, nós podemos inserir um texto, né? Então, por exemplo, escrever uma legenda, né? Por exemplo, figura 1, né? Gráfico da posição do corpo em função do tempo para... E aí podemos escrever o que for necessário aqui num possível relatório. Ok? Gente, espero que tenha ajudado. Até a próxima.